Lomele chikuchandi vetete moposi Chinjiva luisa vovi pembe vyetu Vovi pembe muna muvavu ndava lukangenda Uveka ya male muvala Lomele chikuchandi vetete moposi Chinjiva luisa vovi pembe vyetu Vovi pembe muna muvavu ndava lukangenda Komba ganda hapole njukwene Ovisenge vyetu yutusinga mai Tangwe patalia panga jiringi jime Kagamba tuyola yola. Bem-vindos ao Desperta Angola, emitido em Miami, no sul dos Estados Unidos, remetindo na língua portuguesa para Angola e para todos os países da comunidade lusófona em África, Ásia, Europa e América Latina. E para lá, onde quer que o sinal deste áudio digital irá terminar a volta de todo o mundo. Eu vos falo, como sempre, Orlando Fonseca, criador e produtor e o apresentador deste grande show de notícias. E antes das notícias, eis-me aqui, como sempre, vos agradeço a todos por haverem escolhido o vosso Desperta Angola como o vosso único canal digital na língua portuguesa nos Estados Unidos, virado para a mudança de consciência angolanos, com vista à reconciliação nacional entre todos os filhos de Angola, incluindo a família do agora nomeado presidente, nomeado, melhor dito, pelo Tribunal Constitucional, presidente João Manuel Gonçalves Lourenço. E se você ainda não subscreveu o teu Desperta Angola, faça-o agora, para o efeito sempre quando você possua um aparelho, qualquer aparato inteligente, pode ser um tablet, um telefone celular, é só acessar a internet. Sempre e quando acesse a internet, busque o sinal do teu YouTube. Ali no YouTube, insira duas palavras, como seja um subscreve, ou melhor, como seja um Desperta Angola, e logo aparecerá a imagem do criador do teu Desperta Angola. E no seu lado direito haverá uma palavra em letras vermelhas e que dirá subscreva. Logo subscreva ali mesmo. E para todos, é feito sempre e quando os teus noticiários ou os noticiários do teu Desperta Angola forem produzidos desde a linda cidade de Miami para o mundo, eles chegarão diretamente na sua posse através do teu aparato inteligente. Eis aqui, portanto, o ponto de vista do teu Desperta Angola. Por que razão Adalberto da Costa Júnior, ACJ, líder da UNITA e da Frente Patriótica para a Alternância Política em Angola, apesar de vencer as eleições gerais em Angola, porém, não foi capaz de formar governo? Contrariamente, cedo, ACJ capitulou diante do general João Lourenço usurpador. Segundo a Bíblia Sagrada, a Santa Palavra de Deus nos ensina de que todos os medrosos, os tímidos e ou os covardes não herdarão nunca o reino dos céus. E está escrito lá no livro do Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Para efeito, em tempos adversos, tempos de perseguições ou tempos das tribulações, o apóstolo São João nos chama a atenção aos líderes que se transformam em medrosos e ou covardes. Líderes que, por causa dessa atuação, se furtam das suas responsabilidades com vista a salvarem as suas vidas
e logo abandonam o seu povo à sua sorte, e etc. E está escrito lá no livro de São Mateus, capítulo 16, versículo 25. Na República de Angola foram realizadas recentemente eleições gerais tidas lugar a 24 de agosto último. Eleições gerais essas que, na verdade, foram ganhas pela UNITA e pelo ACJ e pela Frente Patriótica Unida para a Alternância Política em Angola. Porém, segundo o prestigioso Boletim Africa Monitor Intelligence, momentos antes da divulgação dos resultados eleitorais, o general João Lourenço teria enviado um emissário especial que se encontraria com o ACJ, que com ele entambularia imediatas negociações com o líder da UNITA, com vista a convencê-lo a aceitar a ocupar os seus lugares no Parlamento e etc. Logo, em troca, a CJ abdicaria as manifestações de rua, permitir a continuação de João Lourenço no poder, para logo o regime do MPLA, segundo o Africa Monitor Intelligence, coabitar com a UNITA nas instituições lideradas pelos perdedores do MPLA e etc. Na verdade, apesar de naquelas negociações haver transpirado, melhor dito, pouco mais do que o dito acima, quando o resto reside no segredo dos deuses, melhor dito, a ideia é a de que as conversas tidas lugar entre o emissário general João Lourenço com a CJ, a verdade é que o líder da UNITA, muito menos a Frente Patriótica Unida para a Alternância Política em Angola, nunca vieram a público dar quaisquer esclarecimentos aos angolanos, especialmente aos que votaram para a alternância política em Angola, com vista a trazer à luz do dia a substância daquelas negociações havidas lugar entre a CJ e o perdedor ou usurpador do general João Lourenço. Logo, o facto do regime da oligarquia de Luanda, na hora da tomada de posse do oligarca do general João Lourenço, haver feito uma demonstração de força com armamentos pesados à mistura, com vista a intimidar os eleitores, isto é um desidrato difícil de compreender se a CJ teria ou não sido informado pelo regime sobre o sucedido, com o intuito de evitar que os angolanos se manifestassem pacificamente nas ruas de Luanda, com vista a inviabilizar a tomada de posse do usurpador do poder, general João Lourenço, quando dias antes, aqui em Washington, D.C., nos Estados Unidos da América, a secretária de imprensa da Casa Branca, a senhora Catherine Jean-Pierre, apelava aos angolanos e ao mundo de que os Estados Unidos da América estariam do lado dos povos de Angola e não do lado do governo. Logo, quando os países do mundo livre, incluindo os Estados Unidos da América, esperavam pelos protestos, melhor dito, com milhões de angolanos nas ruas de Luanda a se manifestarem contra o roubo dos seus votos, contrariamente, em Luanda, a CJ negociava com o general João Lourenço, negociações de cuja substância das mesmas, até agora, o líder da UNITA nunca se pronunciou aos angolanos sobre os detalhes das referidas negociações tidas lugar entre o emissário do usurpador e o ACJ. Razão pela qual, para a surpresa dos angolanos, o governo dos Estados Unidos viria felicitar o general João Lourenço como presidente eleito de Angola por conta da pré-capitulação do próprio ACJ, líder da Frente Patriótica Unida para a Alternância Política em Angola. Logo, o facto de Manuel Armando Neliti Cuiqui, jovem político da UNITA, secretário provincial de Luanda, haver sido recentemente recebido pelo atual governador de Luanda, Manuel Homem, para quase que imediatamente o próprio ACJ haver sido também recebido em privado pelo general João Lourenço Alino Cazuno dos Maribões do MPLA, na verdade, trata-se de um desidrato que não representa simples suposições ou opiniões, e muito menos sejam ocorrências solteiras, senão uma verdade verdadeinha
e que não pode ser vista como sendo meras coincidências, senão de ações bem coordenadas entre a CJ e o general João Lourenço, e com vista a enganar os incautos em Angola. Logo, se assumirmos de que a CJ se teria furtado da sua missão inicial, que era a de condução da alternância política em Angola, por cobardia ou por medo dos canhões da oligarquia de Luanda, por um lado, por outro lado, apesar de não haver quaisquer provas de que a CJ haja sido aliciado por Luanda, na verdade, a única certeza que fica clara é a de que a capitulação repentina, imediata e ou precoce de ACJ ao general João Lourenço é um facto verdadeiramente indesmentível. Logo, estamos perante uma novela que certamente ainda vai fazer correr muita água, melhor dito, debaixo da ponte ali em Angola. Ao mesmo tempo que a UNITA pode haver perdido aqui a sua única e última oportunidade para formar governo ali na República de Angola, ao se juntar repentinamente no mesmo saco com os do MPLA e ou com o general João Lourenço, o homem que a CJ acaba de acusar publicamente de perdedor das eleições gerais tidas lugares 24 de agosto último. Com este desiderato, a CJ acaba de facilitar o nascimento de uma terceira via em Angola, quando acreditar na Frente Patriótica Unida para a Alternância Política em Angola pode simplesmente ser o mesmo que acreditar de que as prostitutas também são umas quantas santas. Esse foi o ponto de vista do Desperta Angola, na linda cidade de Miami, no sul dos Estados Unidos. E depois, do ponto de vista do Desperta Angola, eis aqui as notícias de Angola. O ativista dos conhecidos ex-presos políticos 15+2, Hitler Samusuku, disse em Luanda de que o general João Lourenço está a produzir mais presos políticos do que no tempo do ex-falecido ex-presidente José Eduardo Santos. As prisões arbitrárias dos políticos, nomeadamente José Mateus Zeca Mushima, o Soba Campembe ou a prisão dos jovens Luther Campos da Silva King e Gelson Moreira, mais conhecido por Ta Nice Neutro, são exemplos de prisões arbitrárias produzidas pelo regime do general João Lourenço, disse Hitler Samusuku ali em Luanda. Vários jovens dos municípios de Cacoaco pretendiam realizar manifestação com vista a exigirem do ditador João Lourenço o direito à habitação. Porém, a polícia política da oligarquia de Luanda impediu a manifestação logo no lugar da sua partida. Disse ao Desperta Angola, aqui em Miami, no sul dos Estados Unidos, uma fonte que falou anonimato. Olha, compatriotas, eu não estou aqui, não é, para acusar o ACJ do que quer que seja. Mas estou aqui simplesmente para interpretar aquilo, não é, que Africa Monitor Intelligence acaba de denunciar, né, sobre um suposto encontro que teve lugar em Luanda pouco antes da divulgação, não é, das eleições, dos resultados eleitorais, melhor dito, não é? O encontro esse, segundo, repito, o Africa Monitor, teria tido lugar, não é, entre o emissário enviado de imediato, não é, o emissário do presidente João Lourenço, enviado para ter com o ACJ, com o qual teria negociado, não é, para que não houvesse manifestação de rua, entre outras coisas que falaram, porque muitas coisas, aí não fala tudo, né, há muita coisa que está no segredo dos deuses, que nós não sabemos. Portanto, repito, não estou aqui para acusar o ACJ do que quer que seja, mas sim estou aqui, não é, para chamar a atenção ao Presidente Costa, não é, de que a ideia é que nenhum medroso, isso é bíblico, que vá buscar o Presidente Costa, a Bíblia Sagrada, ele próprio, não é, me consta que é cristão, né, que vá na Bíblia e refletir. Porque de facto, né, não existem líderes, não é, no planeta, políticos, e que se ingraram se eles foram medrosos. Não existem. O próprio Lourenço, que está aí em Luanda, agora anda de estroque por ser medroso.
Porque hoje João Lourenço não pode, se ele escuta, por exemplo, que há 3, 4 mil pessoas aí na Mutambe, ele apanha as trocas e tem que ser levado à Espanha. Por quê? Porque é medroso. Né? Medroso. Prende Santos também era medroso. Mas Santos era um líder, na minha opinião, não é? Ele era implacável. Por quê? Porque de outra forma não teria morrido e deixar o filho dele, Zeno, praticamente preso nas mãos de Santos. Mas ele nunca negociou com João Lourenço, o que quer que fosse. Porque Santos sabia que ele era o chefe de João Lourenço, logo nunca iria se baixar ao nível, não é, do capitão Lourenço. Não é? Foi o Santos que lhe deu, digamos, patente general. Né? João Lourenço era um homem que andava a colar panfletos e era, não é, subordinado do general Pedro Sebastião, se você não sabia. Portanto, a ideia é que o Presidente Costa, né, na minha opinião, com todo respeito, né, porque eu aqui, a minha missão em Angola, vocês não sabiam, muita gente, não, ele é da UNITA. Ok, eu tenho muitos amigos da UNITA, grandes homens. Mas, em Angola, você se pisa na bola, eu venho e te digo a verdade. Repito, eu não estou a dizer que o Presidente Costa lhe pagaram no MPLA. Você lhe pagaram também o dinheiro da Angola, mas a ideia é que ele assumiu o compromisso, não é? Para trazer alternância em Angola, não é? E repito, se o Presidente Costa é medroso, a ideia, eu lhe aconselho para ele abandonar agora a política e fazer outra coisa. Porque olha, você reparar, não é? Pouco antes da divulgação dos resultados eleitorais, não é? Veio, não é, a secretária de imprensa do Presidente Joe Biden na Casa Branca, ali no Jardim Rosas, onde ela disse, melhor dito, de que esperava, ou melhor, Estados Unidos da América apoiavam os povos de Angola, não é? Inclusivamente, todo mundo esperava por manifestação de rua, tendo em conta o roubo descarado dos votos, não é, que nós assistimos em Angola. Aí muita gente diz de que se o Costa tivesse trago as pessoas na rua, haveria banho de sangue. E eu digo que é mentira, não ia haver. Não ia haver, porque o mundo está a enfrentar, não é, a calamidade, chamar assim, da Ucrânia. Logo, não iriam permitir que o João Lourenço fizesse carnificina em Luanda contra os dirigentes da UNITA, incluindo o Presidente Costa, porque a ideia é que isso já seria visto de outra forma, como sendo uma extensão das matanças de Putin em Angola. Mas o Presidente Costa, não é, não se sabe porquê, simplesmente protelou as manifestações, não é? E logo, não é, vimos o João Lourenço a trazer armamentos na rua ali e a tomar posse. Presidente Costa, na minha opinião, não é? Se eu estiver errado, Deus vai me perdoar. Fingiu não ir na tomada de posse, mas pouco tempo depois, não é? Primeiro, Nelito Cuicuí foi recebido por Manuela Homem. E logo, quase que imediatamente, o próprio Costa, Presidente Costa, melhor dito, né, teria sido recebido em privado por aquele homem, né, pelo João Lourenço, que ele dizia que afinal ele roubou as eleições e foi... Não, eu entendo que do ponto de vista político, né, na política, não é preciso negociar com todos. Mas a condição em que o Presidente Costa foi sacado do poder pelo João Lourenço, não é, foi algo que eu acho que até carece de estudo por parte, não é, de especialistas em Angola. Porque também a ideia é que o Presidente Costa, na minha opinião, se ele quisesse encontrar com o João Lourenço, ele poderia até ir, mas nunca deveria haver-se ido sozinho e em privado reunir com o João Lourenço. O que é que ele tratou em privado com o João Lourenço? Portanto, isso levanta, não é, suspeitas para qualquer pensante, não é? A ideia é essa, porque se eu tenho assessores, tenho, por exemplo, um vice-presidente ou uma vice-presidente, e estou a ir tratar com uma pessoa que eu acusei, né, de que ele roubou os votos da alternância e vou tratar com ele em privado, estou a tratar com ele em privado o que é. Portanto, e além disso, se você reparar, não é, as chancelarias ocidentais, né, incluindo os Estados Unidos da América ou outras, eles têm os seus serviços de apoio em Luanda. Então, se eu estou a ver que uma determinada pessoa não qualifica para ser o meu parceiro, eu vou reconhecer o MPLA. Né? Por isso é que muita gente ficou desmoralizada. Não, os Estados Unidos reconheceu o MPLA. Claro! Não é? Então, se eu vejo que o outro indivíduo que eu eventualmente podia apoiar, não, é medroso e é covarde,
naturalmente reconheço quem está no poder controla tudo, né? Controla o governo, controla, enfim, todas as instituições do Estado, etc. É esse que eu vou apoiar, né? Porque para todos os efeitos os meus interesses estão cuidados. Portanto, para todos os efeitos, não é? Digamos, esta rendição, não é? Essa capitulação do Nelito Cuicui perante o Manuel Homem, porque Luanda quem ganhou foi a UNITA e devia ser o Nelito Cuicui como governador, em condições normais. E ainda, eu diria precoce, rendição precoce do próprio ACJ perante o homem menos inteligente de Angola, o João Lourenço, demonstra claramente de que Angola, não é, necessita uma terceira via. E isso abre caminho também, não é? A uma, repito, terceira via Angola e a UNITA, não é, na minha opinião, pode esquecer formar governo em Angola. Porque a ideia é que não tem condições para isso, porque andaram a dizer de que não iria engolir sapos, mas a ideia é que engoliram desta vez um sapo muito pior do que o Samakuva, na minha opinião, porque o Samakuva ainda chegou por 2 vezes, primeiro, a quando da capitulação da senhora Susana Inglês da CNE, Samakuva ainda trouxe 1 milhão de pessoas na rua de Luanda e levaria o presidente José Eduardo Santos a recuar. Logo, Samakuva convocaria uma outra manifestação onde ele próprio sairia ferido, não é? E que não havia de facto hipótese, porque a conjuntura era outra, porque de facto eu acredito que naquela altura que o Samakuva traria aquela segunda manifestação, se fosse nessa altura em que temos a situação da Ucrânia, eu acredito de que o ex-presidente Samakuva teria conseguido os seus objetivos. Mas esta capitulação do presidente Costa levanta muitas dúvidas, né? Digamos, aos olhos de qualquer pensante. Eu repito, com todo o respeito que eu tenho, não é, em relação ao presidente Costa, mas ele deve vir a público e esclarecer claramente o que é que ele pretende para Angola. De outra forma, não vale a pena as pessoas falarem em 2027. Porque eu pergunto, ok, dentro de 5 anos, como vai haver... Ou seja, como esperar que em 5 anos, ou seja, 2027, vai haver alternância política em Angola? Isso é simplesmente impossível. Porque a ideia é que temos uma ditadura em Angola, onde o João Lourenço beneficiou da Constituição atípica, não é? Porque ali em Angola, não é? Há a ideia do MPLA de falar em PIMs ali. Portanto, eu diria, governantes arcaicos do MPLA, incluindo o próprio João Lourenço, né, falam em PIMs. Olha, eu, quando venho aqui, não venho aqui para dar aulas do MPLA, porque eu acredito que os do MPLA não entendem a minha linguagem. Nunca entenderão, não é? Porque são arcaicos, não é? São pessoas meio letradas e que dificilmente iriam entender os métodos, não é, que regem a liderança moderna. Não é? Tanto o MPLA não é capaz de entender isso. Mas a ideia, não é, que o que eu quero dizer aqui é o seguinte: não são PIMs. A governação do que quer que seja começa no interior do país, através de autarquias. As autarquias, eu diria, são a pedra angular para a governação do que quer que seja. Né? Eu não vou aqui entrar em detalhes sobre isso, mas eu deixo, digamos, no ar sobre o facto de que só as autarquias podem levar, não é, a organização de qualquer sistema de governação, não é, de um Estado moderno. Portanto, não são PIMs, não é? Razão pela qual, de resto, não é? Nós em Angola, se os compatriotas querem que eu lhes diga, o João Lourenço deve ser pressionado pelas ruas. Esqueçam a UNITA, não é? Porque a UNITA hoje, com esta capitulação do presidente Costa, a UNITA, não é, mergulhou no mesmo saco que o MPLA e no mesmo saco que o general João Lourenço. Porque se eu não tenho razão, não é? Reuniu em privado o que é que eles trataram. Não vai a público. O que é que eles trataram? E o que é que você vai tratar com um homem que você acusou, que ele te roubou o voto, né? E você foi lá e capitulou. E depois você vem dizer que agora há condições de diálogo. Se o João Lourenço não pode dialogar com a família dos Santos que lhe deixou o poder, vai dialogar com o presidente Costa? Até onde é que estamos? Quer dizer, são situações que são infelizes para Angola, né? Eu aqui, quando venho aqui, eu procuro ser, eu diria, o mais construtivamente possível para criticar as pessoas de acordo com como eu vejo as coisas.
Eu repito, eu tenho muitos amigos aí na UNITA com os quais eu converso abertamente, mas a ideia não estou aqui de maneira nenhuma para dividir a UNITA, não é? Mas estou aqui simplesmente para dizer a verdade. Não é? Portanto, se você é medroso e você é covarde, não vale a pena ser líder. Porque a ideia é que no mundo não existe, não é? Não existe qualquer regime ditatorial e que saiu dialogando. Não existe. O João Lourenço, repito, todos os angolanos, todos nós angolanos, temos de nos organizar. Particularmente vocês, os jovens, esqueçam, não é? A UNITA. E a ideia é que a sociedade civil, toda a sociedade civil angolana, melhor dito, deve organizar-se, não é? Para que hajam manifestações ininterruptas em Angola, né? Com vista, não é, a expulsar, entre aspas, o João Lourenço do poder. Por quê? Porque ele não foi eleito. A ideia é essa. Ele está ali por roubo dos votos, não é? E o Presidente Costa, em lugar de ajudá-lo, devia, como ele tinha dito no início, não é, lutar dentro das instituições e também lutar fora delas. Mas não é, digamos assim, capitulando de maneira precoce, como nós estamos a ver agora, porque de facto essa capitulação repentina e precoce de ACJ ao General João Lourenço é um sinal claro que demonstra que a UNITA pode, repito, não ter mais condições para a formação de governo em Angola e abre caminho para uma terceira via em Angola. E a ACJ não pode acusar, não é, o General João Lourenço como tendo perdido as eleições gerais e ao mesmo tempo que vai e se rende privado, não é, para a pessoa que ele diz que roubou os votos da alternância, não é? Tanto, repito, falar em eleições gerais para o ano 2027, não é, nas mesmas condições atuais em Angola, é no mínimo ofender, melhor dito, a inteligência dos angolanos, né? Logo os angolanos devem pressionar nas ruas, né? Agora, o general João Lourenço, para não o deixarmos continuar a nos desgovernar Angola, não é? Para o efeito, são necessárias manifestações pacíficas ininterruptas em Angola, com 1 milhão de pessoas, não é? Capaz de levar o general João Lourenço à capitulação. Porque ele, repito, não ganhou as eleições gerais e para que Angola produza uma Assembleia Constituinte. É isso que Angola necessita. Angola não necessita nem do MPLA, nem da UNITA, mas necessita de uma Assembleia Constituinte e produzir qualquer que seja o Presidente da República ali. Não tem que ser necessariamente a ACJ ou João Lourenço, porque de facto eles demonstraram de que, não é? Se o João Lourenço é medroso, o ACJ é muito pior, na minha opinião. Aliás, quando Deus não permite que certas coisas ocorram, é por algo. De outra forma, de resto, não é? Para todos os efeitos, não é? O João Lourenço insistindo no poder, ele acabará, não é, saindo correndo dali, não é? Com outro ataque isquêmico, não é? Ali assim. Porque a ideia é que os angolanos, repito, não devem deixar o João Lourenço a continuar a desgovernar porque ele não ganhou as eleições, não é? E mudando um pouco de segmento, né? Para vocês jovens que tenham pretendido manifestar, né? Não vos aconselho ir às ruas se vocês são poucos, né? Vocês têm de organizar-se com muita gente. A ideia é que vocês vão 5, 7, 8, 10 pessoas, e aí aparece um polícia, qualquer polícia com fome, que faça um tiro no ar, prende vocês todos, terminam presos, razão pela qual o Luther King de resto está preso, né? Por causa disso. Tanto aprendam com os outros povos, né? Porque no Sri Lanka, centenas de milhares de pessoas marcharam até o palácio e correram com o ditador deles, não é? Mas não eram 5 pessoas, né? Por isso, as manifestações pacíficas, não é, são necessárias, mas devem ser planeadas e elas devem ocorrer, não é, com muita gente à mistura, né? Com milhões de pessoas, se necessário, a mistura. Porque dessa forma, no caso angolano, o João Lourenço, não é, provavelmente apanharia, né, diabo censura, outro ataque isquêmico, não é, e sairia do país de marca para a Espanha, né? De outra forma, não é, 2 ou 3 polícias com fome, não é, chegam aí e simplesmente vos prendem, não é, e vocês todos terminam presos, né? Porque são 5 ou 6, não é? Razão pela qual a ideia é que, repito, o João Lourenço deve ser corrido, entre aspas, no casulo, ele e todos aqueles que o apoiam, incluindo qualquer líder da oposição, não é, que estiver com ele. Se quiser, deve partir com ele, porque Angola deve encontrar um presidente não medroso, como era o caso de João Savimbi, como era o caso até mesmo do presidente Eduardo Santos, né? Que não eram medrosos, porque se você é medroso, repito, não vale a pena, não é, se meter na política, não é? Faça alguma coisa, porque todos nós, né, eu não sou político, mas nenhuma, eu sou só
abençoada, não é? E dirigida, guiada pelo Espírito Santo, razão pela qual eu venho aqui todos os dias. Todos nós temos pressões de família, não, também, às vezes. Temos pressões de amigos, de família, para não aparecermos a público e falarmos o que falamos, mas eu, no meu caso particular, eu, repito, é Deus que me manda aqui para alertar os angolanos, razão pela qual me instalei aqui em Miami, e para, não é, todos os santos dias, sempre quando seja possível, tocar o tema angolano, porque, repito, eu sou uma pessoa enviada por Deus, né? Não sou político, mas, contrariamente, não sou, nunca serei medroso para o que quer que seja, né? Eu só estou, porque de facto os pensantes, né, devem estar em grandes lugares para alertar os povos, né? Isso aconteceu em Portugal, né? No caso, por exemplo, do ex-presidente Mário Soares, quando se exilou na França, e muitos outros casos aí, não é? Que se deram, onde os pensantes sempre estiveram em lugares seguros para alertar os outros, não é? À frente do combate, né? Como é o meu caso e caso de muitos que estão cá fora na diáspora, não é? A empurrar, não é, o João Lourenço para o olho da rua. Termina aqui essa edição de Desperta Angola, emitida na cidade de Miami, no sul dos Estados Unidos. Eu sou Orlando Fonseca. Se você me escuta, desbelize em Cabinda, ali na Bacongolândia, Danji Teche, em Banza, Congo, ao Quilquango, ali em Sanza, Pombo, e em Aonsu, que é um bote aqui no Zâmbica, no Sambula. Muito obrigado por escutar-me, onde quer que você me escuta. Você pode estar, se calhar, aqui no Key West, aqui mesmo 90 milhas da Havana, para o Main State, em Portland, ou se você estiver, se calhar, em São Francisco Bay, na costa do Pacífico, mas você pode estar onde quer que você esteja, ali na Grande Mansão, está Nova York, na costa do leste. Você pode estar, se calhar, ali na Ilha do Anda, no ponto final, do meu lado esquerdo, no Atlântico Sul. Mas também pode estar na Grande Lisboa, onde quer que você me escuta, ali assim, na cidade invicta do Porto. Você pode estar, se calhar, também no Hemisfério Sul, na República Federativa do Brasil. Desde lá para o norte do planeta, no Oriente Médio, ali no Japão. Ou se você me escuta, onde quer que você me escuta, desde o Este para cá, para o Oeste. Desde lá, desde o Oriente Médio para o Ocidente. A todos vocês, eu agradeço imensamente, que Deus possa abençoar a todos vocês neste domingo de oração. Tenham o resto do domingo abençoado. E que Deus possa abençoar a todos vocês e orem pelas nossas famílias, orem por Prente Costa, e orem por este presente doente, General João Lourenço. E ora para outra família, desavinda do MPLA, do ex-presidente José Eduardo Santos, suas filhas, particularmente para a brava Cicério Santos. Orem por ela, não a acusem de nada, porque ela é angolana, como todos vocês aí. E orem por ela, orem pela menina Cicério Santos, orem pela Isabel, orem pelo Zeno, orem pela toda a família do ex-presidente Santos, orem por todos aí, assim em Angola, por todos nós somos angolanos aí. Podemos ter as nossas diferenças políticas, etc., mas somos todos filhos de Angola. E a reconciliação é a única razão que não nos pode dividir naquele país. Por isso, muito obrigado mesmo por estar-me. Todos vocês, bom domingo e tenham nisto uma boa segunda-feira laboral. Muito obrigado agora sim, que Deus abençoe a todos vocês. Muito obrigado. Sou Orlando Fonseca, da linda cidade de Miami. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado.